Deus Todo-Poderoso, compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Oremos. Deus Todo-Poderoso, através dos exercícios anuais do sacramento da Quaresma, concedei-nos progredir no conhecimento do mistério de Cristo, para corresponderes por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco ele reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso para o paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ela disse à mulher: é verdade que Deus vos disse, não comereis de nenhuma das árvores do jardim? E a mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus nos disse: não comais dele, nem sequer o toqueis, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não, vós não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comereis, vossos olhos se abrirão e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento, e colheu um fruto. Comeu e deu também ao marido que estava com ela, e ele comeu. Então os olhos dos dois se abriram, e vendo que estavam nus, teceram tantas parecidas com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Verdade.
Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou por um só homem, através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo, mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou, desde Adão até Moisés. Mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que devia vir, mas já não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um homem, Jesus Cristo, que se derramou em abundância sobre todos nós. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só, o pecado e o julgamento resultou em condenação. Mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida, pela medição de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito é superabundante da justiça, como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens. Assim, o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado. Assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para a situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a nós, Senhor. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então, o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo, e lhe disse: Se és o Filho de Deus,
lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás o Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, neste primeiro domingo, a liturgia da palavra nos mostra ações a liturgia nos mostra as tentações que o primeiro homem e a primeira mulher passou, as tentações que eles se renderam, e por esta tentação entra no mundo o pecado. Pela primeira leitura no livro do Gênesis, quando nós ouvimos Deus que dá uma ordem ao homem e à mulher para que não comam do fruto da árvore que está no centro do jardim. E Deus dá a liberdade para que eles possam comer todas as outras árvores, menos daquela. E ali, naquela instante, que o mal vai até a mulher para seduzi-la e mostrar que ela, comendo da árvore, daquele fruto, daquela árvore do centro do jardim, e o seu esposo, eles seriam como Deus. Abririam os olhos e iriam enxergar todas as coisas, o bem e o mal. Só que a serpente não disse que fazendo isso, eles trariam para a humanidade o pecado, a destruição e a morte. Porque o mal, quando ele vem ao encontro do ser humano, ele sempre vai apresentar o pecado de forma prazerosa, de forma que naquele momento quem pratica sente o prazer, mas depois vem as consequências. E as consequências do pecado do ser humano, ele atinge a todas as pessoas. Não é só aquele que pratica, mas todos aqueles que estão próximos também são contaminados pelo aquele pecado da desobediência. Então, o mal sempre vai apresentar para o ser humano o pecado como algo bom e prazeroso, para que ele possa praticar. Porque se ele mostrasse que era algo ruim, nós não iríamos praticar. Então ele mostra de uma forma prazerosa naquele instante. Depois vem as consequências, vem o peso na consciência, e vem a amargura do nosso coração de não termos sido obedientes a Deus. Então, desde o princípio, o mal sempre tentou ir em busca do ser humano para ser desobediente a Deus. E testa o ser humano, como testou a mulher. Quando a serpente chega, o que é que ela pergunta?
é verdade que vocês são proibidos de comer todos os frutos? E a mulher sabe que não. Não, nós podemos comer de todos os frutos das árvores, menos aquela que está no centro. Então ela sabia que não podia comer. Ela podia comer das outras. E por que não foi? Porque o mal apresentou que aquele fruto era melhor. Eles seriam como Deus, iriam abrir os seus olhos, teriam conhecimento de tudo. Então, a curiosidade de saber como era Deus, de saber o que era o bem e o mal, trouxe para o mundo o pecado, trouxe a destruição. Mas Deus, na sua bondade, não castigou aquele casal. Deus olha para a fraqueza daquele casal e dá para a humanidade uma nova chance. Envia seu Filho Jesus para que possa nos resgatar. Se por um homem entra no mundo o pecado, por um só homem também entra a graça de Deus. Esta graça que supera todo o pecado. E Jesus entrega a sua própria vida para apagar a mancha do pecado. Então a gente vê que Deus sempre se apresenta para a humanidade como um Deus bom, amoroso, um Pai que nos ama. Porque se fosse outro, teria castigado, teria feito naquele homem, naquela mulher um desgaste, mas não. Deus olha para a fraqueza da humanidade e dá uma nova chance, como hoje também continua a dar chances a nós, nos chama à conversão, nos chamando a nos reconciliar através do sacramento da reconciliação, para que a gente possa ser redimido dos nossos pecados e voltar novamente a ter uma amizade com Ele e estarmos dignos da sua presença. Então Deus em todo tempo continua sendo bom. E a gente vê no Evangelho de hoje, Jesus que é tentado, mas diante destas tentações, nós devemos tirar uma grande lição para a nossa vida. Jesus nos ensina muito neste Evangelho. Então são colocadas 3 tentações muito presentes na humanidade, desde os primeiros até hoje. Essas 3 tentações são as mais presentes na vida do ser humano. Primeiro, o ser, o ter e o poder. Então essas 3 coisas o diabo ofereceu a Jesus, e ofereceu de forma tentadora, e ainda por cima o diabo usou a palavra de Deus para tentar o próprio Jesus, pensando que Jesus iria deixar enganar, porque ele apresentou a palavra de Deus para ele. Mas Jesus é mais sábio e mostra, mas a palavra de Deus também diz, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não vai para longe de mim, não adorarás outro Deus, a não ser o Deus Criador. Então Jesus rebateu as tentações com a palavra de Deus. Então Jesus nos ensina hoje que essas 3 tentações estão presentes nos nossos dias: o ser, o ter e o poder. É os que mais tentam o ser humano. Mas quando nós temos o conhecimento divino, nós vamos ser resistentes a esse pecado. Nós não vamos deixar nos iludir de ter essas coisas na nossa vida, mas que depois pode nos prejudicar. Porque essas 3 ações na vida do ser humano, ela destrói. Observemos aqueles que vivem
essas três ações. São pessoas que estão no meio da sociedade e elas trazem outros pecados para a sociedade. Elas trazem o egoísmo, trazem a humilhação para os menores, elas trazem algo que deixa o menor sempre humilhado. São pessoas mesquinhas, pessoas que pensam somente em si e não pensam no próximo. Então, essas três tentações, elas geram outros pecados dentro da comunidade. Por isso que Jesus nos alerta que nós devemos ser o quê? Pessoas conhecedoras, pessoas que têm conhecimento. Quem tem conhecimento não se deixa enganar por qualquer coisa. Uma pessoa sábia, ela sempre vai rebater aquilo que ela sabe que não é para o bem dela e que pode prejudicar outras pessoas. Então, ouvir a palavra de Deus nos dá em nós sabedoria. Por isso que é necessário estarmos sempre atentos aos ensinamentos do Senhor, porque é esses ensinamentos que vai conduzir a nossa vida nesta caminhada em que nós estamos. E nesse tempo quaresmal, esse tempo que nós tiramos como igreja para ouvir mais, ouvir, aprender e viver. É isso que Jesus quer de nós. É isso que Ele deseja que cada um de nós batizados façamos no nosso dia a dia. Escute, aprenda e viva. Então Jesus aprendeu do Pai, sempre ouviu o Pai, aprendeu e viveu. E se nós somos seguidores de Jesus, seus discípulos, nós devemos seguir o Mestre. Estarmos atentos às atitudes que o Mestre fez como modelo de vida para cada um dos seus seguidores. Então, antes de Jesus voltar para o céu, Ele dá essa missão aos seus discípulos. E nós recebemos hoje essa missão. Então, somos nós que vamos dar continuidade ao anúncio do Evangelho, fazendo que as pessoas tenham um conhecimento certo e verdadeiro para poder agir nas suas vidas e assim fazer que o reino de Deus continue acontecendo e nós estejamos mais perto de Deus. Pois só o conhecimento divino pode nos levar ao céu. Então que a gente não deixe se iludir pelas falas que são lançadas para nós. Quando nós não temos conhecimento, nós caímos rapidamente. Então não nos deixemos iludir pelas coisas. E veja que o próprio demônio, ao tentar Jesus, usou a palavra de Deus. E quantos dos nossos dias também vêm ao nosso encontro apresentando a palavra de Deus como certa, querendo nos iludir, nos tirar do caminho certo. E aí aqueles que não têm conhecimento se deixam levar, porque não conhecem. Até ontem, quando as listas celebraram, eu falava, nós católicos, nós somos preguiçosos, nós temos preguiça de rezar a palavra de Deus. Então por isso que as pessoas levam a gente rapidamente, porque se nós fôssemos pessoas verdadeiras, autênticas, assíduas na leitura da palavra, conhecedores da palavra de Deus, nada iria nos distrair e tirar nós do caminho certo. Então vocês que estão aqui, vocês se sintam privilegiados de estar firmes nesta mesma fé. Então não se deixe iludir pelas falas que vêm ao encontro de vocês. A fé que vocês professam é a fé verdadeira. Então a primeira coisa que nós devemos ser, se não está de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, não é a igreja de Jesus Cristo. Então eu não posso seguir uma igreja que não tem como fundamento dos apóstolos, porque foi sobre eles a autoridade deles que Jesus deixa a missão da igreja. É sobre o cuidado dos apóstolos. Então, se não tem os apóstolos, não pode ser a igreja que Jesus deixou para nós, para nos guiar e nos levar para o céu.
Então, que essa quaresma nós possamos celebrar ela na esperança de celebrarmos a Páscoa e fazermos da nossa vida dias melhores. Então, que sejamos resistentes às tentações que vêm ao nosso encontro, usando a palavra de Deus como alimento espiritual para nós e como guia da nossa vida. Então, que o Senhor nos abençoe, nos fortaleça na fé e façamos esta caminhada na paz do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, eu convido a comunidade a ficar sentada. Nós vamos realizar o rito da renovação e da investidura dos nossos novos coroinhas. Senhor Padre, estão aqui este membro do grupo de coroinha da Paróquia Santa Luzia. Eles estão confiados. Ela deseja renovar perante a voz e a comunidade o seu compromisso de membro do grupo de coroinha, na qual se dirige para este estado. Na qualidade de representante do serviço pastoral dos coroinhas e responsável pela sua formação, considero apto e por isso lhe peço que os confirme no serviço que vem prestando. Damos graças a Deus que nos chamou ao serviço como membros do grupo de coroinha. Estamos à disposição de continuar a servir a comunidade na simplificação da celebração litúrgica, especialmente na Eucaristia. Com a ajuda de Deus, nos esforçarmos ainda mais por desenvolver a nossa fé. Conformamos com Cristo e sermos discípulos para anunciar a boa nova do Deus de Cristo. Graças a Deus. Neste momento, iniciaremos o rito de admissão dos novos coroinhas com a chamada dos candidatos feito por mim. Priscila, Eloá, Heloísa, Bruno, Arthur, Antônio, Rafael, Luana, Ana Júlia, Alana. Reverendíssimo Padre Kelton, após vários encontros de preparação e formação, queremos apresentar os candidatos habilitados a prestar seu serviço na liturgia como coroinha da Paróquia Santa Luzia em Oiticincas, as seguintes crianças e adolescentes. Queiram apresentar-se. Podes dizer se eles estão aptos a exercerem o ofício de coroinhas nesta paróquia? Sim, após o período de preparação exigido para exercer tal ministério, posso afirmar que eles estão aptos a desempenhar o serviço de coroinha, pois demonstraram nesse período a consciência e maturidade, dedicação e zelo pela Eucaristia e os demais serviços da paróquia. Com o auxílio de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo, acolhe estes nossos pequenos irmãos para a função de coroinhas. Caríssimos filhos, tendes consciência do que estáis pedindo? Sim, tenho. E o que pedes à igreja? Eu que pedi, quero ingressar no grupo de coroinha de despertar de indignação e amor ao serviço do altar e demais atividades dessa paróquia. Antes de concedermos o ingresso diante de Deus e de seu povo, aqui reunido, eu vos pergunto: quereis assumir o ofício de coroinha, movidos pelo desejo sincero de servir a Igreja de Deus? Sim, quero. Vós sabeis que, com a vossa compostura no altar, com a vossa conduta dentro e fora da Igreja,
pela vossa obediência, devereis demonstrar alegria em servir. Quereis desempenhar com máximo cuidado e reverência os serviços do altar, obedecendo às determinações desta paróquia e seguindo as orientações de seus assessores. Sim, quero. Estimadas crianças e adolescentes, vós escolhestes livremente e com empenhar generosidade servir a comunidade em todos os momentos de culto e de oração a Deus. Vós fostes preparados para este serviço, portanto, sejais fiéis e perseverantes no compromisso assumido. E eu, Padre Antônio Kelton, em nome da Igreja aqui reunida, acolho-vos oficialmente como coroinhas desta paróquia. Deus, que vos inspirou este bom propósito, vos conceda a graça da perseverança e vos una mais perfeitamente a Cristo através dos serviços e esta comunidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Os pais se dirigem para o próximo presbitério. O nosso auxílio está no nome do Senhor, Que fez esse céu e a terra. Ele esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos, ó Deus de bondade, ornais a vossa Igreja de ministérios e carismas e a guiais com amor e misericórdia, dignai-vos abençoar estas vestes litúrgicas que serão usadas por estes vossos filhos e filhas, que desejam servir fielmente o vosso altar, dignificando a oração do vosso povo e permanecer constantemente na vossa presença. Possam eles ser confortados pelas virtudes dos sacramentos e caminhar sem tropeço rumo ao banquete celeste, a festa que jamais se acaba. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Convidados, se ajoelhem e estenderão a direita para fazer as promessas de vocês. Senhor Jesus, sei que está presente o Santíssimo Sacramento do altar, e agora diante de ti, quero afirmar o compromisso de servir com amor, respeito e fidelidade, prometo me esforçar para fazer o bem e tudo ser obediente aos meus pais, sacerdote de todas as comunidades. Isso tudo espero com vossa graça e proteção, com a auxílio eterna intercessão de Virgem Maria. Deus nos chama a cada um pessoalmente pelo nome. Como chamou Abraão, nos chama pelos nossos valores, e assim como São Tarcísio e o bem-aventurado Adílio da Araújo, a Igreja necessita de nossos serviços, pois a vocação é um chamado à Igreja. Por isso, eu os acolho em nome da paróquia Nossa Senhora do Livramento, que me foi confiada.
e nesta autoridade que ele foi constituída pela Igreja, eu lhes autorizo a realizar o ministério de coroinhas, servindo ao altar pelo zelo de um ano, e os abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A comunidade saudemos os nomes por essa nação mexicana. Os padrinhos, eu trouxe os ajudados de vocês para que os pais possam parabéns. Vamos professar a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Rezemos as nossas preces. Do Espírito de Deus, o Senhor. Sua atuação missionária celeste sempre conduzir a palavra de Deus e pelo
Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Para que as autoridades exerçam suas funções livres do fascínio ou privilégio e vontades pessoais e se colocam a serviço do atendimento da demanda das sociedades presentes. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Agora que nós falamos jamais teremos a obrigação de dialogar com a voz da maldade também que se multiplicam nas desenhos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Para que a nossa comunidade que se inicia a caminhada para o mal se prepare com o espírito decisivo de pureza e de coração para celebrarmos a Páscoa da ressurreição recente. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Rezemos por todos os nossos coroinhas da nossa paróquia de Santa Luzia, de modo especial por estes que hoje receberam neste mundo e iniciam a sua caminhada diante do serviço do altar. Rezemos. Confirmai-nos com o Espírito generoso, Senhor. Tudo isso, além de bondade, nós te pedimos por Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém. Junto com o pão e o vinho, ofertemos no altar do Senhor tudo que somos e temos. Bendito Senhor para sempre, pelos frutos das nossas jornadas, repartidos na mesa do reino.
fazei que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Jejuando 40 dias, Jesus consagrou a observância quaresmal e, desarmando as ciladas da antiga serpente, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade, para que pela digna celebração do mistério pascal passemos um dia a Páscoa eterna. Por isso, hoje e sempre, com a multidão dos anjos e dos santos, com hino de louvor, nós nos aclamamos cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam vossa glória, ó Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Estamos rezando a oração eucarística terceira. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo que criaste proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir para vós o povo, que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar este mistério. Enviai o vosso Espírito Santo. Na noite que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, no final da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé e do amor.
Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, e enquanto esperamos sua nova vinda, nós nos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos torna um só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda, para alcançarmos a herança com os vossos eleitos, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, Santa Luzia e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, que caminha neste mundo, com o vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Francisco Adilson, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido. Atendei propício às preces desta família, que reuniste em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e de todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente na vossa glória, por Cristo Senhor nosso. Por Ele, dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vida do nosso Salvador Jesus Cristo. Vosso reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Deus de Deus que tiras o pecado.
Felizes somos nós os convidados a participar do banquete do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha palavra, mas de uma palavra e expressão. Que o corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentaste com este pão, que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade, dai-nos desejar o Cristo como vivo e verdadeiro, que vive de toda palavra e viver de toda palavra que sai de vossa boca. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Essa semana, até a Sara vai ser onde? No sítio oficina? Quando vamos iniciar, sítio oficina. Então, mesmo horário, 19 horas, na sexta-feira. Lembrando que quinta-feira temos a adoração ao Santíssimo Sacramento, a bênção e a Santa Missa. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Desça, Senhor, sobre os vossos filhos, vosso povo, copiosa bênção, para que na tribulação cresça a esperança, na tentação confie-se às virtudes, e lhe seja concedida a eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Testemunhai o Senhor com vossas vidas e de paz o Senhor nos acompanhe. Graças